Meu nome é Renata, tenho 47 anos. Eu não vou fingir que eu sou uma coitada perfeita, porque eu sei que eu também deixei muita coisa acontecer. Só que tem um tipo de cansaço que não vem de trabalhar demais. Vem de você olhar para trás e perceber que sua vida inteira foi dar conta. Eu comecei a trabalhar cedo. Primeiro em loja, depois em escritório. Depois fui me virando como dava. Eu era a irmã do meio, sabe? Não era a mais velha para mandar, nem a mais nova para todo mundo proteger. Eu era a que resolve. Minha mãe sempre falava: Renata, você tem cabeça boa. Ajuda sua irmã, ajuda seu irmão. Você é forte. E eu engolia aquilo como se fosse elogio. Na época, eu achava bonito ser a forte. Hoje eu entendo que, na nossa família, ser forte era só um jeito elegante de dizer: você vai carregar. Quando meu pai ficou doente, foi automático. Eu assumi contas, consulta, remédio, plano, mercado, tudo. Não porque alguém pediu com carinho, foi porque todo mundo olhou para mim como se eu já fosse responsável por isso desde sempre. Eu lembro de uma cena boba, mas que fala muito. Era uma terça-feira, chuva fina, aquele frio úmido. Eu saí do trabalho com uma sacolinha de farmácia na mão, correndo para pegar ônibus. E minha irmã me ligou. Renata, você consegue passar no mercado? É rápido. Ela nem perguntou se eu podia. Ela só avisou o que eu ia fazer. Naquele dia, eu sentei no ônibus com a sacola no colo e pensei: quando foi a última vez que alguém cuidou de mim? E eu não achei a resposta. Eu tinha 47 anos, mas tinha dia que eu me sentia com 70. Não de idade, de peso. Renata, você é a única que dá para contar. Essa frase virou trilha sonora. E todo mundo repetia como se fosse carinho. Só que carinho mesmo, eu não via. Eu chegava em casa tarde, tomava banho quase sem sentir a água, comia qualquer coisa e dormia com o celular do lado, porque eu sabia que alguma coisa podia acontecer e ia sobrar para mim. Eu não tinha filho, não tinha marido, não tinha ninguém me esperando. Então, para eles, eu era a pessoa livre para servir. E eu fui aceitando, porque eu achava que era assim que família funcionava. Até o dia que eu entendi do pior jeito que família também escolhe quem vai virar degrau. Eu te ajudo, Renata, minha irmã dizia. E na prática ajudava como? Fazendo cara de sofrimento, pedindo mais. A minha rotina era uma lista infinita. Pagar conta, levar pai no médico, cobrir um atraso do meu irmão, emprestar cartão, resolver documento. E sempre tinha um sorriso falso no final. Ah, ainda bem que você existe. Eu existia, mas existia para quê? Eu me lembro de ficar parada na frente do espelho, já de pijama, olhando minha cara cansada e pensar: se eu sumisse, alguém ia sentir minha falta. Ou só ia sentir falta do que eu faço? Essa dúvida foi crescendo, devagar, silenciosa. E o silêncio na minha vida sempre foi perigoso, porque é no silêncio que a gente aceita o que não devia. Renata, você é a mais responsável. Era isso que me diziam. Responsável para eles era sinônimo de disponível. Eu ainda não sabia, mas eu estava chegando perto do momento em que minha disponibilidade ia ser usada como chacota. Eu virei a pessoa de apoio sem perceber o dia exato. Não teve reunião de família, não teve conversa. Foi só uma sequência de pequenas decisões que ninguém quis tomar e eu fui tomando. Meu irmão começou com aquelas dívidas pequenas. Só esse mês, Renata. Depois virou só mais uma vez. E quando eu tentava falar alguma coisa, ele fazia aquele teatro. Você sabe que eu tô tentando, né? Minha irmã, a Cláudia, era especialista em me fazer sentir culpa sem levantar a voz. Ela não precisava gritar. Ela vinha com um tom doce, como se fosse íntima, como se eu fosse cúmplice dela. Rê, você é minha parceira. Você sabe que eu não tenho com quem contar. A frase vinha com um suspiro no final. E eu, besta, confundia suspiro com verdade. Ela me ligava em horários absurdos, às vezes 10 da noite. Você tá em casa? Ah, então... Como se eu estar em casa significasse que eu não tenho vida. Teve um dia que eu estava doente, febre, dor no corpo. Eu mandei mensagem: hoje não vou conseguir passar aí. Ela respondeu com um áudio curto:
Aquele áudio que parece inocente, mas é veneno. Tudo bem, eu vou dar um jeito. E eu ouvi por trás do áudio a voz dela falando para alguém: Renata tá fazendo drama. Aquilo me queimou por dentro. Eu percebi que quando eu dizia sim, eu era maravilhosa. Quando eu dizia não, eu virava egoísta. E o pior é que eu continuava fazendo mesmo depois de ouvir esse tipo de coisa, porque eu tinha medo de ser a que abandona. Eu tinha medo do rótulo. Eu me lembro de uma noite específica, quinta-feira, calor, ventilador barulhento, eu sentada na beira da cama com planilha aberta no notebook. Eu calculando quanto eu podia tirar do meu salário para cobrir um rombo do meu irmão sem atrasar meu aluguel. Olha isso! Eu calculando o rombo dos outros como se fosse normal. E sabe o que é mais humilhante? Eu nem recebia agradecimento direito. Era sempre como se fosse obrigação. Mas você não tem filho. Você consegue. Você não é casada, você tem mais folga. Você mora sozinha. Seu gasto é menor. Eles tinham uma justificativa para tudo. E eu fui ficando invisível. Invisível naquele sentido de que você tá ali, mas ninguém pergunta se você aguenta. Ninguém pergunta se você tá feliz. Ninguém pergunta se você tá cansada. A família me procurava em duas situações: quando tinha problema e quando precisava de plateia para alguma conquista deles. Eu pagava a conta do curso do meu irmão e depois via ele postando foto de formatura com legenda: gratidão a Deus e à minha força. Força. Nem meu nome aparecia. Eu comecei a sentir um negócio feio, uma mistura de raiva com vergonha. Raiva deles, vergonha de mim, porque eu deixava. Eu tentava conversar, mas sempre virava contra mim. Ai, Renata, você tá amarga. Você tá estressada. Você reclama de barriga cheia. Eu olhava e pensava: barriga cheia de quê? De conta dos outros? Nessa época, eu já tinha aquela sensação de que eu era um caixa eletrônico, com sentimentos. Só que sentimentos, para eles, atrapalhavam. Eu lembro de uma frase que minha irmã soltou rindo num almoço: Renata é a nossa mãe 2.0. Todo mundo riu. Eu ri também por educação. Só que eu senti uma pontada, porque no fundo era isso. Eles tinham transformado minha vida num serviço. Eu saí desse almoço e fui dirigindo com a mão tremendo no volante. E eu pensei: será que eu vou passar o resto da vida sendo apoio? Naquela época eu me sentia a pessoa mais útil e a mais invisível ao mesmo tempo. Como se minha vida só tivesse valor quando estava servindo alguém. Se você já se sentiu assim, segurando tudo nas costas enquanto os outros só aparecem quando precisam, me conta nos comentários, porque eu sei que eu não sou a única a passar por isso. Eu não sabia, mas a Cláudia estava preparando o palco para me humilhar na frente de todo mundo. A humilhação pública não começa no dia do evento. Ela começa nos detalhes, nas pequenas frases, nos olhares, naquela sensação de que você está sempre um passo atrás, pedindo desculpa por existir. A Cláudia começou a me tratar como se eu fosse funcionária dela. Rê, passa aqui. Rê, pega isso. Rê, resolve aquilo. Ela falava na frente dos outros sem cerimônia. E eu, para não criar clima, fazia. Teve uma tarde de domingo, céu meio cinza, a família reunida na casa da minha mãe. Eu cheguei com uma sacola de coisas: remédio do meu pai, umas frutas, pão. A Cláudia olhou e falou alto, na frente de todo mundo: Nossa, até que enfim, achei que você ia esquecer. Como se eu fosse irresponsável. Eu, que nunca esqueci nada. Meu irmão, por outro lado, virou engraçadinho. Começou com piada de tia Renata, porque para eles eu já tinha cara de tia. Sabe aquela piada de mulher que trabalha, paga tudo, mas é encalhada? Eles riam como se fosse leve. Eu sentia como se fosse um prego entrando devagar. Eu tentava cortar: para com isso. Eles diziam: ai, é brincadeira. Só que brincadeira repetida com alvo certo vira aviso. E eu comecei a perceber outra coisa. Eles me diminuíam para se sentirem melhores. Minha irmã falava das minhas roupas como se fosse comentário inocente. Rê, você não vai arrumar alguém assim, né? Minha mãe ria amarelo daquele jeito que não defende nem ataca. Meu pai, doente, nem entendia direito às vezes. Eu lembro de uma cena que me marcou. Eu estava na cozinha lavando louça.
a torneira pingando, cheiro de detergente, e ouvi minha irmã na sala falando com uma prima. Renata é ótima, ajuda em tudo, só não tem vida, né? E riu. Eu parei com a esponja na mão e fiquei imóvel. Eu me senti como se eu fosse um móvel da casa, um objeto útil. Eu comecei a guardar coisas, não objetos. Eu comecei a guardar prova. Print de mensagem, comprovante de transferência, recibo. Porque eu já estava sentindo que em algum momento alguém ia dizer que eu não fiz nada. E foi aí que eu cometi meu erro. Eu continuei pagando. Eu paguei uma dívida do meu irmão para ele não sujar o nome. Eu paguei parte do aluguel atrasado da Cláudia porque as crianças iam sofrer. Eu paguei remédio caro para o meu pai porque ninguém mais tinha. E eu fui acumulando esse ressentimento em silêncio. Silêncio por quê? Porque eu não queria parecer mesquinha. Eu tinha medo de falar de dinheiro e parecer que eu estava cobrando amor. Mas dinheiro, na minha história, não era sobre dinheiro. Era sobre respeito. E respeito não vinha. Cada vez que eu ajudava, eu sentia um prazerzinho rápido, tipo, pelo menos eu resolvi. Só que vinha junto uma tristeza grande. Por que só eu? A Cláudia começou a organizar uma festa de aniversário da minha mãe. Festa grande, família toda. Amigo de igreja, vizinhos, tudo. E ela fazia questão de dizer que era uma homenagem. E no meio disso, ela me ligou. Rê, você consegue pagar o buffet? Eu te devolvo. Eu ri de nervoso. Buffet, gente. Eu pagando buffet. Eu perguntei. Cláudia, por que você não divide com o pessoal? Ela respondeu sem vergonha. Porque você tem condições. E você ama a mamãe. Pronto. Ela jogou amor na mesa, como se amor fosse boleto que só eu assino. Eu paguei. E eu pensei, na festa pelo menos vão reconhecer. Foi aí que eu fui ingênua. Porque o plano não era me reconhecer. O plano era me usar como cenário e depois me reduzir à piada. Na semana da festa, eu quase não dormi. Eu estava cansada, mas eu estava indo. Eu queria acreditar que aquele dia ia ser diferente, que eu ia sentir que eu pertencia. Eu me arrumei com cuidado. Passei uma maquiagem leve. Coloquei uma blusa que eu guardava para ocasiões. Olhei no espelho e pensei, hoje eu vou tentar ser só filha, só irmã, só pessoa. E eu não fazia ideia do que estava vindo. Eu cheguei na festa com um presente na mão e um nó na garganta. A festa era num salão simples, mas arrumadinho. Luz amarela, música baixa, mesa comprida com toalha branca. Tinha cheiro de comida quente no ar, aquele cheiro de maionese, frango assado, doce. As pessoas rindo alto, copo na mão, comentário por cima de comentário. Eu cheguei e a Cláudia me abraçou rápido, sem olhar no meu rosto. Abraço de protocolo. E já me entregou uma lista. Rê, vê ali com o pessoal do som, tá? Nem oi. Era tarefa. Eu fui, resolvi, voltei. E eu comecei a sentir aquele vazio no peito. Eu andando de um lado para o outro como se eu fosse staff. Quando chegou a hora do parabéns, todo mundo se juntou. Minha mãe no meio emocionada. Meu pai sentado numa cadeira, cansado. A Cláudia pegou o microfone. Ela adorava microfone. Ela adorava palco. Ela começou falando bonito, agradecendo. Aí, do nada, ela fez aquela pausa teatral e falou. E eu queria agradecer também a minha irmã Renata. Meu coração deu um salto. Eu juro que eu senti a garganta fechar, porque eu pensei, finalmente. A Cláudia olhou para mim com um sorriso grande e falou no microfone alto para todo mundo ouvir. Renata, vem aqui, fica aqui do meu lado. Eu fui, meio sem jeito. As pessoas olhando, eu senti minhas mãos suarem. Eu fiquei do lado dela. Ela continuou. Gente, vocês sabem, a Renata é aquela irmã que não tem família, né? E riu. Então ela vive para cuidar da nossa. Na hora eu senti como se o chão abrisse. Eu ouvi umas risadas. Eu ouvi gente cochichando. Eu vi uma prima tapando a boca para rir. Eu tentei sorrir. Aquele sorriso de defesa. Só que meu rosto travou. A Cláudia não parou. Ela apontou para mim com o microfone e falou. Ela paga tudo. Se deixar, ela paga até o ar que a gente respira. E aí, ela fez uma voz imitando a minha. Ai, gente, deixa que eu resolvo. O salão caiu na gargalhada. Eu senti meu rosto queimar. Eu senti uma coisa subir.
uma mistura de raiva e vergonha. E o pior, eu olhei para minha mãe esperando qualquer coisa. Um gesto, um para, um olhar de não. Mas minha mãe ficou ali, rindo baixo, como quem não quer peitar a Cláudia na frente dos outros. Meu irmão gritou: "É isso aí, Renata, patrocina nós!" E foi como se eu tivesse levado um tapa, porque ali eu entendi que meu esforço tinha virado piada. Eu não era admirada, eu era ridicularizada. A Cláudia terminou com: "Mas falando sério, obrigada, tá? Porque se dependesse de mim, a gente estava ferrado." E riu de novo. Ela me beijou no rosto e empurrou meu ombro, tipo: "Vai lá, boba." Como se eu tivesse que aceitar. Eu saí do lado dela com as pernas moles. Eu fui pro banheiro do salão, aquele banheiro com azulejo frio, espelho manchado, cheiro de desinfetante. Eu tranquei a porta. Eu olhei para mim e eu vi uma mulher de 47 anos tremendo. Tremendo de humilhação. Eu tentei segurar o choro porque eu ouvia gente do lado de fora rindo. Eu pensei, eu virei o entretenimento. E aí veio a dor máxima. Eu peguei o celular e vi uma notificação. Uma mensagem no grupo da família com vídeo. Era um vídeo meu ali do lado da Cláudia, ela falando no microfone, e alguém escreveu: "Renata, a patrocinadora oficial, KK." Eu vi aquilo e senti um negócio quebrando por dentro. Porque não era só na festa. Eles estavam registrando, estavam espalhando. Eu fiquei ali uns minutos respirando curto. Eu lavei o rosto. Eu saí do banheiro com cara de normal. Eu voltei para o salão e peguei minha bolsa. E no caminho, a Cláudia ainda teve coragem de falar baixinho, sorrindo: "Ai, não fica brava. Foi brincadeira. Você é muito sensível." Sensível. Como se eu fosse errada por sentir. Eu olhei para ela e pensei: "Você me expôs." Eu fui até minha mãe para me despedir. Minha mãe me abraçou e falou: "Ai, filha, não liga. Você sabe como sua irmã é." E pronto. Era isso. Não tinha defesa. Tinha conformismo. Eu saí da festa ouvindo risada atrás. Eu entrei no carro e fiquei uns segundos com a mão no volante, parada. Eu não conseguia ligar o carro. Naquela hora eu pensei: eu não vou mais financiar meu próprio desprezo. Até hoje eu me pergunto se eu fui cega demais ou se eu só confiei na pessoa errada. E você, no meu lugar, o que faria depois de ser humilhada desse jeito, na frente de todo mundo? Teria coragem de cortar tudo? Me conta nos comentários, porque eu realmente queria ter ouvido alguém me dizendo a verdade naquela época. Naquele dia, eu não fiz escândalo. Eu não gritei. Eu só fui embora. E eu fui embora diferente. No dia seguinte, eu acordei cedo. O sol entrou pela fresta da janela e iluminou a poeira no ar. Eu fiquei deitada olhando para o teto, sentindo aquela ressaca emocional. Não era tristeza só, era clareza. Eu levantei e fiz café. E enquanto a água fervia, eu peguei uma pasta que eu guardava no armário. A pasta dos comprovantes. A pasta que eu nem sabia direito por que eu guardava, mas eu guardava. Eu sentei na mesa e comecei a organizar. Transferências para o meu irmão, pagamento do buffet, remédio do meu pai, ajuda para Cláudia, tudo. E eu percebi uma coisa simples e horrível. Eu estava pagando para ser aceita. E mesmo assim eu não era aceita. Eu era usada. A Cláudia me mandou mensagem: "Rê, desculpa se você ficou chateada, mas você sabe que eu te amo. Ah, e você consegue me emprestar mais um pouco? Eu gastei muito na festa." Aquilo foi tão absurdo que eu até ri. Ri sozinha, com raiva. A audácia dela era um tipo de doença. Eu respirei fundo. E eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu não respondi na hora. Eu fui trabalhar. Eu passei o dia inteiro com aquela sensação de que eu estava atravessando um corredor comprido, indo para uma porta que eu nunca tinha aberto. À noite, eu cheguei em casa e escrevi uma mensagem curta. Curta mesmo, sem emoção. "Cláudia, eu não vou mais te emprestar dinheiro. E eu não vou mais pagar nada. Você me expôs e me ridicularizou. Isso acabou." Eu fiquei olhando para a tela antes de enviar. Meu dedo tremia. E eu pensei: se eu enviar, eles vão me odiar. E depois eu pensei: eles já não me amam. Eles amam o que eu faço. Eu enviei. Na mesma hora, meu celular explodiu de notificação. Áudio, ligação, texto, minha mãe: "Renata, pelo amor de Deus, não faz isso." Meu irmão:
Tá se achando? Agora ficou rica? A Cláudia: nossa, você tá desequilibrada. Desequilibrada. Porque eu disse não. Eu respondi minha mãe com uma frase: mãe, eu não vou brigar. Eu só não vou mais bancar. E aí eu tomei a decisão mais difícil. Eu parei de salvar todo mundo. Isso não significa abandonar meu pai. Meu pai era doente. Meu pai não tinha culpa de ser usado como desculpa pelos outros. Então eu combinei com a clínica, organizei o que era dele diretamente, sem passar pela mão da Cláudia. Eu fui fria, metódica. Eu cortei as pontes financeiras. E eu também fiz outra coisa. Eu saí do grupo da família. Eu parei de me colocar onde eu era piada. No começo doeu. Doeu porque, mesmo sendo injusto, era minha família e cortar dói. Mas junto com a dor veio um alívio, um silêncio bom. Um silêncio que não era aceitação, era proteção. Uma semana depois, a Cláudia apareceu na minha porta, sem avisar. Com os olhos vermelhos, mas não era arrependimento, era raiva. Ela entrou falando alto. Você está destruindo a família. Você está fazendo minha mãe sofrer. Eu olhei para ela e falei baixo. Você me humilhou na frente de todo mundo. Você não pensou na minha dor. Ela respondeu. Você está exagerando, era brincadeira. E eu disse. A sua brincadeira teve plateia. A minha decisão não. Eu tô só saindo do papel que você me colocou. Ela me chamou de ingrata. Ela falou que eu era fria. Ela falou que eu era infeliz. E eu fiquei ali, ouvindo, e percebi uma coisa. Ela estava perdendo o controle. Não sobre a família, sobre mim. Eu abri a porta e falei, vai embora, Cláudia. Minha voz saiu firme, e eu nem me reconheci. Ela saiu me olhando como se eu fosse outra pessoa, e eu era. Eu fechei a porta e encostei nela, sentindo meu coração bater forte. Eu pensei, eu não virei ruim, eu virei adulta. E aí começou a consequência, porque quando você para de sustentar, as pessoas mostram a verdade. Meu irmão parou de falar comigo. Minha mãe ficou fria por um tempo. A Cláudia espalhou para a família que eu surtei, que eu estava com depressão, que eu estava precisando de ajuda. Ela tentou me desmoralizar para justificar o que ela fez. Só que eu já tinha entendido o jogo. E eu decidi jogar diferente. 2 meses depois, teve outra reunião de família. Eu não fui. Eu nem fiquei sabendo na hora. Eu soube depois por uma tia que ainda falava comigo. Ela me ligou e falou, Renata, sua irmã está dizendo que você nunca ajudou, que você está inventando coisa, que o buffet da festa ela pagou sozinha. Eu fiquei em silêncio. A minha mão apertou o celular. E eu senti a raiva voltar. Mas não era aquela raiva que faz a gente gritar. Era uma raiva que dá foco. Eu desliguei e abri minha pasta. Eu abri meus comprovantes. Eu abri mensagens antigas. Eu tinha tudo. Eu poderia expor tudo para todo mundo. Eu poderia fazer a Cláudia passar vergonha. E por alguns minutos eu quis. Eu quis muito. Mas eu pensei, se eu fizer isso no grupo, vai virar guerra. E guerra eu não quero. Eu quero paz. Só que eu também não aceito ser apagada. Então eu fiz uma coisa que foi minha reviravolta. Uma coisa simples e pesada. Eu marquei um encontro com a minha mãe. Só eu e ela, num café. Meio da tarde, dia nublado. Eu escolhi um lugar neutro para ela não fugir. Minha mãe chegou com aquele jeito de quem já vem na defensiva. Sentou e falou, Renata, eu tô cansada. Por que você tá fazendo isso? Eu olhei para ela e pela primeira vez eu falei sem tremor. Mãe, eu não tô fazendo nada. Eu só parei. Ela tentou dizer que família é assim. Eu interrompi com calma. Família não é humilhar no microfone. Eu tirei o celular e mostrei o vídeo da festa. Mostrei a mensagem do grupo. Mostrei os comprovantes do buffet. Eu não joguei na cara, eu só mostrei, como quem coloca um espelho. Minha mãe ficou branca. Ela apertou a bolsa no colo. E por um segundo, eu vi vergonha no rosto dela. Ela falou baixinho. Eu não percebi que estava tão feio. E eu respondi, percebeu sim. Só foi mais fácil rir do que defender. Minha mãe começou a chorar. E eu senti um nó, porque eu também queria chorar. Mas eu segurei. Não por orgulho, por necessidade. Eu precisava que ela me ouvisse sem eu me quebrar na frente dela. Ela pediu desculpa, do jeito dela. Não foi um pedido perfeito, mas foi real. E aí veio a parte mais difícil. Ela disse que a Cláudia estava endividada, que o meu irmão estava com o nome sujo,
que eles estavam sem chão. Eu respirei. Eu pensei, pronto, vai vir o pedido. E veio. Renata, você não pode ajudar só um pouco? Eu senti meu corpo inteiro querendo voltar pro automático. O automático do eu resolvo. Eu quase disse sim, quase. Mas aí eu lembrei da festa, do microfone, da risada, do vídeo. Eu olhei para minha mãe e falei, mãe, eu ajudo o senhor pai. Eu ajudo no que é dele, no que é saúde. Eu não ajudo mais a Cláudia e o meu irmão a continuarem me tratando como piada. Minha mãe ficou em silêncio. E nesse silêncio, eu entendi que a minha reviravolta não era eles me pedirem desculpa. Era eu conseguir dizer não sem me odiar. Eu paguei algumas coisas do meu pai diretamente, sim. Organizei cuidado, consulta, remédio. Mas eu não passei mais um centavo pela mão deles. E a Cláudia? Ela tentou me atingir de novo, falando mal de mim. Só que sem meu dinheiro, sem meu apoio, as pessoas começaram a ver quem ela era de verdade. A máscara começou a cair. Teve um dia que uma prima me mandou mensagem. Renata, eu vi o que aconteceu. Eu não ri. Eu fiquei com vergonha. Eu queria te pedir desculpa por não ter falado nada. Eu li e senti uma coisa estranha. Não foi alegria. Foi alívio. Porque pela primeira vez alguém enxergou. Hoje eu sigo com minha vida. Não é perfeita, mas é minha. E quando eu lembro daquela festa, eu ainda sinto um incômodo. Só que agora é um incômodo que me lembra. Eu não volto mais para o lugar onde eu virei piada. Eu não virei a ingrata. Eu virei a mulher que parou de comprar amor. E se alguém tiver que me achar ruim por isso, tudo bem. Eu já fui boa demais para quem me tratou como coisa. Na última vez que vi a Cláudia, ela me olhou diferente. Não era carinho, era medo. Medo porque eu parei de ser previsível. E eu vou ser sincera. Esse medo dela foi a primeira prova de respeito que eu recebi em anos. Eu sei que muita gente vai me julgar pela decisão que eu tomei, mas só quem vive sabe o peso disso. Você teria coragem de cortar ajuda depois de uma humilhação pública, mesmo sendo família? Escreve sua opinião nos comentários, eu quero muito saber.